ouvindo. Espero que estejam todos bem, ok? Então, meu nome é Yuri e hoje a gente vai dar início à nossa aula 4. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as relações entre os gêneros textuais, porém como estratégia argumentativa. Bom, a gente vai ver como a biografia ela é usada como um fator de argumentação. Antes da gente ter início à nossa análise, vamos só relembrar de algumas coisas, certo? Então, o gênero biografia, ele não é um gênero fechado. Ele não vai aparecer somente em livros ou somente na esfera acadêmica para apresentar fatos da vida de alguém. Ele também pode aparecer em relações com outros textos. Foi como a gente viu quando a gente viu, por exemplo, uma página de um site de relacionamento onde a pessoa narra fatos da sua vida, esperando que alguém se interesse e venha conversar. A gente viu também como ela pode aparecer em propagandas, como a gente viu a Escola Brasileira de Inglês Influx, usando a biografia como forma de vender o seu produto. E a gente também viu uma campanha publicitária da Dove, onde ele tem formas de biografia dentro de uma publicidade. Então, o que a gente pode ver é que a biografia ela pode ter relações com outros gêneros, mas sempre dentro da esfera da vida pública, ou seja, em áreas da vida do cotidiano mesmo, em propagandas, em anúncios publicitários ou até mesmo em aplicativos de relacionamento. Não é algo fechado e específico de uma área do conhecimento. Sempre bom lembrar também que esse gênero, ele não necessariamente é somente escrito. Ele também pode aparecer na oralidade, como a gente viu, ele presente no formato de vídeo através da oralidade. Bom, a estrutura da biografia, quando ela for uma biografia, geralmente ela vai seguir a narração da terceira pessoa do plural. Por exemplo, ele nasceu, ela nasceu, sempre usando ele ou ela ou o nome de outra pessoa. Ela também vai sempre usar o verbo no pretérito perfeito, ou seja, sempre o verbo no passado, para dizer coisas que já aconteceram. Ele nasceu, ela se formou, ele fez tal curso, ela inaugurou tal pensamento. São exatamente esses tipos de verbo no pretérito perfeito. Geralmente ele vai contar ali com o nome completo. E bom, geralmente uma biografia ela pode ser um pouco mais objetiva. Então ela não precisa especificar o processo de uma pessoa até ela chegar àquele lugar. Então não precisa dizer como que foi que a pessoa fez para entrar na universidade, como que foram os anos de vida na universidade, a pessoa e como que ela se formou. Geralmente a gente usa só adjetivos mais curtos. Por exemplo, a professora, bióloga e filósofa, tatatata. Então, geralmente a gente pode usar a biografia dessa forma. Bom, sempre também lembrar que a gente pode focar em somente um fato específico da vida de alguém que trouxe alguma marca para a sociedade ou que seja relevante naquele momento. Também lembrando que ele tem a biografia, mas também temos a autobiografia. Tem todos os elementos que foram apresentados anteriormente. A diferença é que ela é sempre narrada na primeira pessoa do singular. Ou seja, eu fiz, eu nasci, eu me formei, eu comecei, eu inaugurei, coisas assim. Bom, agora que a gente já percebeu que a biografia ela tem relações com outros gêneros, que a gente já viu um pouquinho mais de como ela é estruturada, a gente vai pensar um pouquinho mais agora do porquê que ela aparece dentro de outros gêneros. Qual é exatamente a intencionalidade de se misturar a biografia dentro de um outro gênero? Bom, para isso, a gente vai voltar um pouquinho naquele vídeo sobre a Influx de escola de inglês e analisar ele um pouquinho melhor. I am João Pedro, I am 12 years old and I decided to study English here at Influx 3 months ago. I decided to study English because I want to travel all around the world and I know that it's very important to know how to speak English and it's the most spoken language of the world. And I decided to study here at Influx because I have heard that it's a very good English school because of the method and the guarantee. I like my teachers very much and it's wonderful to study here. Come to Influx too! Contextualizando um pouco, então Influx é uma escola brasileira que se propõe a ensinar inglês. Além disso, é uma franquia, geralmente localizada aqui no estado do Paraná, em Curitiba.
Bom, esse vídeo ele foi retirado da página do Instagram da InfluxBR, então é um vídeo de domínio público. Bom, vamos pensar um pouquinho agora quais são os gêneros que a gente consegue perceber ali dentro. Alguns minutinhos para vocês pensarem. Bom, dando um pequeno spoiler, a gente sabe que um deles é a biografia. Porém, qual é a estrutura dessa biografia? É uma outra pessoa narrando os fatos da vida de outra pessoa? É a pessoa narrando os fatos da própria vida? Tem verbo no pretérito perfeito? Ele está no passado? Quais são exatamente as informações que estão contidas ali? Bom, e também a pergunta 3 é qual seria o objetivo de juntar esses dois gêneros, certo? Vocês acham que existe um intuito de convencer o interlocutor sobre a metodologia da Influx? Se você acha e sim, você acha que a biografia ela é usada para convencer o autor, o interlocutor? Bom, vamos analisar um pouco, certo? Então a gente tem ali uma propaganda. Então, o gênero desse vídeo ele é uma propaganda. Ele tem o intuito de vender um produto ou de vender uma ideia. Nesse caso, como é uma escola de inglês, o objetivo é fazer com que as pessoas se matriculem naquele curso. Ele tem o objetivo de vender o curso dele, certo? E sim, a gente também tem uma autobiografia, certo? Porque a gente tem o João, que é um aluno de 13 anos, narrando os fatos da vida dele. Então a gente percebe ali que é um aluno de 13 anos, é um aluno que se matriculou no curso há 3 meses, é um aluno que explica o motivo por ele ter se matriculado, e a gente também percebe que o foco é somente ali na trajetória acadêmica dele de inglês. Então a gente não tem nada mais além do que isso, porque essa parte da vida dele, dessa biografia dele, é o que importa ali no contexto desse vídeo, certo? Bom, o que a gente pode analisar é o seguinte: é um menino de 13 anos, que entrou apenas há 3 meses no curso, mas a gente já vê a facilidade com que ele se comunica no idioma inglês. Então, o que a gente pode observar é que, para vender esse produto, para fazer uma propaganda do curso, eles usam a autobiografia do aluno deles para poder convencer o interlocutor de que a metodologia do curso funciona. Então, por mais que só tenham 3 meses que ele tenha iniciado a jornada dele ali, é muito importante para esse vídeo, já que mostra que a metodologia funciona. Então, sim. Então, o que a gente pode pensar é que a propaganda, ela argumenta em cima da autobiografia do João como forma de vender o seu produto. Bom, então sim, o que a gente vai ver agora é a biografia, a partir de um tema mais técnico, como fator de argumentação. E o que necessariamente seria a argumentação? Bom, eu escolhi aqui a Có. A Có, quando a gente fala sobre produções textuais ou até mesmo gêneros na parte do discurso, ou seja, na oralidade, ela é uma referência. E dentro de um dos trabalhos dela, ela fala sobre o que seria argumentar. Bom, leremos, segundo ela. Aprendemos a argumentar desde cedo, ainda crianças. Quando queremos que nossos pais leiam um livro para nós, uma, duas ou mais vezes. Quando não queremos dormir, quando justificamos à professora a tarefa em branco, quando apontamos razões para as nossas escolhas ou comportamentos, etc. Argumentar é a atividade discursiva de influenciar o nosso interlocutor por meio de argumentos. Então, ou seja, a argumentação, um fator de argumentação, nada mais é do que a gente tentar convencer o interlocutor da ideia que a gente quer passar. É quando a gente vai tentar qualificar ou então credibilizar o nosso argumento, o nosso posicionamento, a nossa ideia, a nossa vontade. Bom, então só voltando ali para deixar registrado as respostas. Os gêneros são propagandas e uma autobiografia. Então é uma autobiografia, a gente tem o uso da primeira pessoa do singular, temos o verbo no pretérito perfeito e a gente tem a narração da trajetória acadêmica do jovem ao ingressar no curso de inglês. Bom, isso também só formalizando, sim. A autobiografia ela vai ser usada em relação a outro gênero
como um fator de argumentação. É um rapaz jovem, é um rapaz que entrou no curso há pouco tempo, porém é uma pessoa que já se comunica muito bem no inglês. Então isso traz credibilidade, faz com que quem veja o vídeo sinta confiança na metodologia e queira cada vez mais comprar o curso. Então sim, é um fator de argumentação. Porém é importante também que a gente analise o seguinte, agora que eu faço pergunta para vocês. Vocês acham que a gente pode trazer fatos da vida de uma pessoa somente para tentar credibilizar o que a gente fala? Ou você acha que seria possível a gente trazer fatos da vida de alguém para tentar desqualificar o posicionamento da outra pessoa? Bom, caso ainda tenha ficado um pouquinho mais abstrato, vamos só ver alguns exemplos, certo? Então aqui a gente tem uma reportagem. Essa reportagem, ela vai falar sobre a influenciadora Jade Picon. Na época de 2022, 2023, que foi quando ela foi escalada para viver a protagonista Kiara na novela Travessia. Bom, além dos memes que foram gerados nas redes sociais, também houve muita polêmica em relação à escalação da atriz, já que muitas pessoas se posicionaram contra. Vamos ver quais são os argumentos que essas pessoas podem ter usados para tentar desqualificar a atriz. Vejamos então um exemplo desse trecho da biografia dentro de uma reportagem. Veremos. Nessa terça-feira, 10, o jornal Extra noticiou que a influenciadora Jade Picon, ex-participante do BBB 22, pode ser contratada como atriz na TV Globo. Desde então, internautas e, principalmente, artistas passaram a criticar a possível escalação, já que a influenciadora não possui registro profissional e nunca fez cursos na área. Relata Hugo Gross, presidente do sindicato ao Estadão. Segundo ele, assim como em todas as profissões, o DRT, como é chamado o registro profissional do ator, é necessário para exercer o ofício. Por esse motivo, a influenciadora não pode atuar como atriz. A lei é clara, não tem registro, não pode trabalhar. Aponta, se referindo à Lei 6.533, artigo 78. Hugo desaprova a atitude de Jade Picon por nunca ter procurado um curso para se profissionalizar, caso queira seguir a carreira como atriz. Ela já chegou a trabalhar em programas publicitários quando era mais nova, porém, conforme o presidente, isso não dá direito ao registro. Como modelo ou como manequim, ela não pode ser atriz, comenta. Ele explica que, até os 14 anos, não é necessário o DRT e que a influenciadora deveria ter procurado a profissionalização após essa idade. Bom, então a gente tem aqui o Hugo Gross, que é o presidente do sindicato dos atores, e o que ele está fazendo é se posicionar contra a escalação da atriz. E vocês observam que há sim biografia ali. Então ele traz fatos da vida da Jade. Então ali a gente tem, por exemplo, que ela é uma influenciadora, ele traz o fato de que ela nunca procurou cursos na área para se profissionalizar. Ele diz também alguns fatos da vida dela, como por exemplo o fato dela ter participado de campanhas publicitárias, mas nunca ter atuado em novelas, ficou somente a isso. Aqui não diz também a idade dela, mas fica entendido que ela já tem mais de 14 anos, porque depois dos 14 é quando você deve procurar o DRT e ela não tem o DRT. Então você percebe que o Hugo faz é trazer fatos da vida da Jade para tentar desqualificar o argumento de que ela deveria ser escalada para viver uma protagonista. Então, a gente observa ali que a biografia, então, ela não necessariamente vai ser usada positivamente. Ela pode ser usada para tentar desqualificar uma pessoa. Bom, esse nominho técnico é o que a gente chama de fator de coexistência, que é quando você junta o que a pessoa pensa com quem ela é na sociedade. Bom, trazendo mais alguns exemplos agora, não só nesse contexto sobre atuação, a gente também tem um tema um pouquinho mais espinhoso. Então, ali em 2000, 2010, tinha bastante essa discussão sobre o uso de células-troncos em pesquisas científicas, mais precisamente a reprodução de células-troncos. Bom, aqui a gente vai ver um pouquinho também uma reportagem sobre o posicionamento em relação ao uso de células-troncos na pesquisa. Vamos ver como essa argumentação ela é feita. Vejamos.
A avançada lei foi aprovada pelo Congresso Nacional por placar estrondoso. 96% dos senadores e 85% dos deputados federais deram-lhe a vitória. Só que ela parou no STF, porque o subprocurador-geral da República, Cláudio Fonteles, alegou que é inconstitucional. Questionado sobre sua ação não teria motivação religiosa, o franciscano Fontinelles acusou a geneticista, professora e cientista Maiana Zatz de viés judaico. Fonteles disse ao jornal Folha de São Paulo: "A doutora Maiana Zatz, que é o principal elemento de quem pensa diferentemente da gente, tem também uma ótica religiosa, na medida em que ela é judia e não nega o fato. Na religião judaica, a vida começa com o nascimento do ser vivo. Então, ao defender a posição dela, ela defende a posição religiosa dela, que é judia e que a gente tem de respeitar." Então, mais uma vez, a gente observa isso. Então, de um lado, a gente tem a Maiana Zatz, que é uma bióloga geneticista, porém também ela faz parte da religião judaica. E do outro lado, a gente tem o subprocurador da República, que é o Fonteles, porém, ele é franciscano. Então, a gente observa que o subprocurador, ele traz fatos da vida da Maiana. Da Maiana. Então, ele traz ali que ela, além de ser uma geneticista, ela também é judia. E que no judaísmo, a vida só começa a partir do nascimento. Então, ela diz que... Então, o argumento dele é que ele traz esse fato da vida dela para dizer que ela não pode argumentar sobre o uso das células-troncos em pesquisas científicas, justamente porque ela tem um viés religioso diferentemente daqueles do cristianismo, já que para o cristianismo a vida começa bem antes do nascimento, certo? Então, o que a gente percebe é que esse fator de argumentação, a biografia, ele pode ser, sim, bem dificinho, já que ele pode desqualificar o argumento da outra pessoa, certo? Ah, você não pode discutir sobre isso, você não entende de futebol, ou então você não pode discutir sobre isso, você nunca publicou um livro, você não é escritor, você não pode discutir sobre isso, você não é músico, você nunca compôs, você nunca escreveu sua própria música. Então a gente percebe que a biografia ela tem ali seus dois lados, certo? Ela vai ter relações com outros dois gêneros, mas nem sempre, como aconteceu no vídeo da Influx, ela vai ser usada positivamente para credibilizar o que o autor está querendo se posicionar, a favor ou contra. Também, ele pode ser usado ali, a biografia pode ser trazida dentro de um texto oral ou escrito para desqualificar o posicionamento da outra pessoa. Mas, o que a gente observa ali é que a biografia, no geral, tem relações com outros gêneros, não necessariamente acadêmicos, mas podem ser na esfera da vida pública, na área do cotidiano, e que ela é usada, assim, como um fator de argumentação. Ela é usada ali para tentar convencer sobre um posicionamento. Bom, voltamos agora um pouquinho na campanha publicitária da Dove. Vamos analisar o vídeo melhor agora. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm gonna ask you some questions about a person you met earlier, and I'm gonna ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes.
So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Bom, então vamos analisar agora um pouquinho o vídeo, certo? Como eu disse, um dos gêneros presentes ali nesse vídeo é uma campanha publicitária. Então, campanha publicitária geralmente é uma série de vídeos ou então de marketing, tudo aquilo que tem relação com um imagético ou não, para poder convencer sobre uma ideia ou um produto. Então, a gente já sabe que esse vídeo da Dove é uma campanha publicitária. Bom, vocês acham que de alguma forma tem biografia ou autobiografia dentro dessa campanha publicitária? Minutinhos para pensarmos. Bom, então o que a gente pode perceber aqui no vídeo está acontecendo é o seguinte. Primeiro a gente tem uma pessoa que costumava trabalhar na polícia como cartografista. Então ele fazia retrato falado de pessoas. Então em um primeiro momento a gente tem mulheres que entram e elas se descrevem. E eles desenham ela conforme elas se autodescreveram sem olhar para elas. E quando elas saem, ele também não olha. Depois, essas mesmas mulheres são chamadas, depois de elas terem interagido com outras, elas voltam e elas começam a descrever a outra mulher que tinha acabado de sentar ali e ter feito o seu autorretrato, né? E ali a gente percebe que o objetivo do vídeo é falar sobre como a percepção da beleza difere de pessoa para pessoa. Quando a gente se autoavalia, a gente tem uma tendência a se autodepreciar. Porém, quando outra pessoa nos avalia, a gente percebe que ela nos vê de uma forma bem melhor do que nós nos vemos, certo? Bom, então, a gente percebe que, querendo ou não, a gente tem ali uma autobiografia no vídeo, certo? Porque as pessoas, elas fazem uma descrição dos seus traços físicos, ou então de como elas se sentem, e depois elas fazem uma biografia, onde elas narram os traços físicos de outras pessoas e depois elas veem o resultado, certo? Então, dá para pensar que esse é um fator de argumentação? Vocês acham que a autobiografia e a biografia têm alguma intencionalidade de convencer o interlocutor sobre alguma coisa? Bom, qual seria? Se houver, não é mesmo? Se não houver, também aberto a discussões. Certo. Então a gente pode pensar que é interessante que a biografia seja assim usado como fator de argumentação, porque o objetivo da Dove, que é vender produtos de higiene e de beleza, é relatar de como que as pessoas se veem e de como elas se autodepreciam e como o olhar de outras pessoas, eles diferem do nosso. Então você percebe que ali, trazer uma autobiografia de mulheres que se autodepreciam é uma forma de tentar se comunicar com o público, aquele público que também se vê dessa forma, que não se enxerga como pessoas bonitas, que tendem a olhar somente seus traços físicos como defeitos e a explicar que eles são defeitos e a relatar eles como defeitos. Então o objetivo de trazer essa autobiografia e a biografia dentro dessa campanha publicitária é sim uma forma de convencer e se conectar com as pessoas que também se sentem assim, em especial mulheres que têm uma tendência a ver a sua beleza como autodepreciativa. Então, sim, dá para pensar que também é um fator de argumentação, certo? Bom,
Como uma proposta final para essa aula, já que a gente explicou um pouquinho mais sobre a biografia como fator de argumentação, temos uma proposta de leitura. Depois da leitura, em grupos, vocês fazem essas reflexões, certo? A primeira delas é que eu peço que vocês leiam o artigo de opinião Nome aos Bois. Depois, eu quero saber se tem a presença do gênero biografia nesse artigo de opinião. Depois que vocês lerem, eu gostaria de saber qual é o objetivo do texto. O que o texto está propondo? E por fim, se houver alguma forma de biografia presente no artigo, ela é usada como fator de argumentação? Ou seja, ela traz credibilidade ao posicionamento do autor ou ela é usada para desqualificar o argumento de outra pessoa? Se houver biografia, como que ela é usada? Como que ela aparece? Ela é usada como argumento dentro do texto? Bom, a gente faz isso durante essa aula e no final da aula a gente discute um pouco mais. Bom, por enquanto é isso. Muito obrigado pela atenção.